Olá, está começando o nosso último bloco da nossa 21ª aula sobre escatologia e com isso nós encerramos a matéria do juízo, seja particular, seja final, ou seja, todo julgamento. Existem matéria para o juízo. Em linguagem forense, seja jurídica canônica, seja jurídica civil, se é um juízo penal que vai absolver ou condenar uma pessoa, são as atitudes que foram denunciadas pelo Ministério Público como delituosas, que supostamente teriam infringido normas, dispositivos legais, onde se pune a pessoa que comete tal delito. O Ministério Público diz, esse fulano é acusado disso, aqui estão as provas ou os indícios, aqui estão os autos, aqui está a defesa dele, aqui estão minhas alegações e eu peço ao meritíssimo que condene o fulano. A defesa, que é a última que fala, retruca e assim por diante. Então, o que é a matéria? São as supostas ações ou as ações e os indícios e as provas que corroborariam a tese da defesa e a tese da acusação. Só que o nosso juízo diante de Deus são nossos pensamentos, são nossas palavras, são nossas ações e são nossas omissões, as boas ou más. É claro que em âmbito civil, pensamento não entra, a não ser que o pensamento tenha sido traduzido em palavras, em escritos, em atitudes, etc. Então, nesse sentido, o juízo diante de Deus é muito mais abrangente, porque envolve também pensamentos consentidos, juízos formulados no íntimo do coração que nunca foram traduzidos, que nunca foram acompanhados de digitação, de depoimentos, não. Deus Todo-Poderoso leva em conta principalmente isso, pensamentos e mais as intenções. É verdade que se consegue provar em juízo civil, em juízo humano, que uma pessoa que cometeu o que materialmente estaria tipificado como um crime, se consegue provar a intenção dela, que não foi aquela, tanto ela pode ser inocentada, como também a imputabilidade pode diminuir bastante. Então, você estava com uma arma aqui e nem imaginava que uma pessoa estava para além daquela parede. E você nem sabia que a parede era de plástico, sei lá, de teflon, de alguma matéria dura, um plástico. Você nem imaginava que a arma estava com um projétil. E você aqui, e a arma disparou. E ela atravessou ali, e tinha outra pessoa, e ela acabou morrendo. Aí se abre um processo contra a pessoa, etc. A tese da defesa, então, reúne as provas. Geralmente isso é uma coisa muito dolorosa, né? Então, mas ele conseguiu provar. Ele não teve a intenção de disparar. Foi um disparo ocasional, foi uma coisa acidental, ele nem sabia que tinha arma, nem teve a intenção de disparar, nem sabia que a bala ia para ali, nem sabia que... Conseguiu provar tudo. Pois bem, aí se consegue, sem dúvida alguma, dependendo da habilidade, da competência do advogado, não é? E também do bom senso dos jurados, e, enfim, ele consegue ser inocentado, certo? Mas é muito pouco aquilo, o papel, a importância da intenção como causa, como razão, como matéria para você se eximir de uma pena. O fulano foi filmado atravessando o sinal que já estava vermelho e foi fotografado o carro.
Eu tive a intenção, mas não teve a intenção, mas está aqui a fotografia. Então, nesse caso, me parece que a intenção, por melhor que você tenha, não vai eximir você do pagamento da multa. Mas, diante de Deus Todo-Poderoso, a coisa não é assim. As nossas intenções, quando são bem consentidas, quando são bem arquitetadas, então você tem uma sugestão, você tem uma alimentação e você tem um consentimento. Sugestão é a proposta para pecar. É o pensamento que começa a divagar. Depois vem o arquitetar aquilo que você vai consentir. Você imagina, você começa a juntar as realidades, os elementos daquele pensamento até que você chega no consentimento. Eu quero, eu me deleito, eu sinto prazer nisso, eu me identifico com essa realidade que está aqui agora na minha cabeça. Em âmbito sexual, Jesus diz, todo aquele que cobiça uma mulher em pensamento, já cometeu adultério com ela no seu coração. A cobiça é diferente, é o terceiro passo da sugestão, seja provocada, isto é, eu procuro alguma coisa para me estimular, ou eu vou num determinado ambiente que é, digamos, erótico ou erotizante. Depois vem a divagação, depois vem o sonho, depois vem aquela fantasia e depois vem a cobiça. Os dois primeiros passos ainda não são pecado, mas também em outros âmbitos. O âmbito de sétimo mandamento, não matar, não é? Então, vem à memória o mal que a pessoa fez, o prejuízo que ela lhe causou. Depois vem o alimentar a possibilidade de prejudicá-la, ou então, pelo menos em pensamento, desejar-lhe o mal, fazer-lhe o mal. E vem o terceiro momento, que é tomara que, se eu pudesse, isso aconteceria. Alegro-me com isso, sonho com isso, desejo isso, maquino isso, alimento e me agrada recordar isso e desejar isso interiormente. Tomara que morra, tomara que isso, tomara que aquilo outro. Todas essas realidades são matéria do juízo e elas serão levadas em conta diante de Deus Todo-Poderoso quando nós nos apresentarmos, que eu repito, o juízo de Deus ocorrerá em menos de um segundo. E aí vem uma pergunta que nos assusta a todos: como é possível sermos julgados diante de Deus em menos de um segundo? Eu respondo: tempo não é categoria a que Deus se sujeita. Deus é eterno. Ele não está sujeito ao tempo. Portanto, o ato de Deus conhecer é um só, é eterno. O conhecimento que Ele tem de tudo e de todos, de si, de tudo e de todos, não é sujeito ao antes e ao durante e ao depois. É um ato único. Isso quer dizer que Deus conhece num único, o que eu vou dizer é uma quase blasfêmia, num único centésimo de segundo, tudo o que acontece no tempo, desde que a luz foi feita até o derradeiro instante da história da humanidade. O conhecimento dele é cabal de tudo e de todos. Claro que não entra na nossa cabeça isso, porque nós estamos sujeitos ao tempo. Ah, Deus agora Ele precisa de tempo para começar a passar, como num filme, toda a minha vida, porque foram muitos segundos, muitos minutos, muitos dias, muitos meses, muitos anos. Então o juízo vai demorar, porque foram muitos pensamentos, muitas palavras, muitas ações, muitas omissões. Quando morremos, acaba o tempo. Isso quer dizer que, da parte de Deus, não tem tempo. É fulminante. Morreu agora, já foi julgado. Ou está no inferno, porque morreu em pecado mortal. Ou está no céu, porque morreu na graça de Deus e nenhuma pena temporal a expiar no purgatório foi levada consigo. Ou morreu na graça de Deus e se purifica no purgatório. Segundo, nós receberemos uma luz de Deus para nos vermos como Ele nos vê.
O conhecimento que nós vamos ter no dia do juízo não vai permitir que Jesus pergunte nada, nem que nós digamos nada. Nós vamos nos ver em um único ato. Toda a nossa vida, todos os nossos atos, diante de Cristo, que já sabe, que já vê, e Ele vai ratificar, vendo-nos como nós somos, sem possibilidade de dissimular, de buscar justificativa, de tentar explicar. Data venha, por favor, eu queria explicar isso. Não tem possibilidade. Explicar o quê? Para quem sabe tudo da sua vida, conhece suas intenções, suas atitudes, todos os seus pensamentos secretos. Claro que isso é um pouco difícil entrar na nossa cabeça. Imaginar um juízo em menos de 1 trilhão de centésimos de segundos, isto é, rápido, instantâneo, fulminante, mas vai ser assim. Diante de nós está o espelho, muitas vezes, que quando nós nos dispomos a fazer o nosso julgamento, como eu sou bom. Pense numa pessoa boa que sou eu. Mas olha quantos bens eu já fiz, quantas caridades eu já realizei, quanto benefício eu já fiz diante das pessoas, eu não sou tão mal assim. Então não há perigo, não há prejuízo, já tem um lugar garantido no céu. Faça isso não. Faça isso não. Você tem uma alma em cujos abscônditos, em cujos porões, há determinadas coisas que talvez ainda não foram extirpadas por um arrependimento sincero, maldades, perversidades ali guardadas, alimentadas, que não foram jogadas para fora, que não foram purificadas, que não foram extirpadas, que não foram jogadas para longe, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É você diante de Deus. Daí a necessidade de a gente sempre dizer, Senhor, Tu me conheces. Com isso a gente termina, por favor. Senhor, tu me conheces quando estou sentado, quando me deito, quando me levanto. Se eu subo ao céu, Tu sabes o que acontece comigo. Se eu subo aos abismos, Tu sabes o que acontece comigo. Esse salmo me toca muito e é com ele que eu queria terminar o nosso encontro. Salmo 138. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe, olha só, de longe penetrais meus pensamentos. Quando eu ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe de vosso espírito. Para onde fugir? Apartado de vosso olhar. Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará. É vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, veja, que é bobagem diante de Deus você estar com a luz do quarto acesa ou apagada, ou fazer isso na surdina ou não, como se Deus não enxergasse e precisasse de um binóculo para poder enxergar o que é feito às escondidas. Versículo 11, se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se fora luz, me há de envolver, aí vem a bomba com a qual eu termino. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Desculpem, mas com esse salmo assustador, para deixar todo mundo santamente apavorado, terminamos a nossa aula de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.